Tonhão, que prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Thaís. Uma alegria muito grande também estar participando do programa, participando desse podcast do Expressão MS. Um abraço ao Sebastião Neto e muito obrigado por essa oportunidade. Então, todos abraçaram a ideia, todos estiveram junto comigo nesse período. E aí o Parlamento Jovem hoje é uma realidade. Nós temos 15 jovens que se destacam, 15 jovens que foram eleitos nas escolas, que se credenciaram, né, que participaram de uma eleição, porque nós temos algumas demandas que são urgentes. Né? Então nós temos que investir o quanto antes na saúde, nós temos que zerar essa fila de exames, de cirurgias, nós não podemos mais permitir que remédios faltem nas prateleiras das farmácias, então nós precisamos concluir a questão do asfalto. E o Expressão MS dá início ao seu programa de entrevistas. Eu sou a Thaís Dias e meu papel aqui é informar com qualidade e precisão aos nossos leitores de Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro programa, vou falar com o nosso presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, Antônio Teixeira Empique Júnior. Tonhão, que prazer receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Thaís. Uma alegria muito grande também estar participando do programa, participando desse podcast do Expressão MS. Um abraço ao Sebastião Neto e muito obrigado por essa oportunidade. Tonhão, eu sei que a sua história com a Câmara ela é longa. Sei que aqui para colocar no nosso programa, né, não dá, é muita coisa. Mas vamos pincelar alguma coisa. Quero relembrar, quero voltar no passado. Me conta como começou a sua vida política. Bom, a minha vida política se confunde com a minha vida mesmo, porque eu já era muito criança e falava que queria ser político. Eu estava na segunda série do primário quando a professora perguntou o que eu queria ser quando crescesse. Né? Então eu já falava que eu queria ser político, às vezes, e eu fico imaginando, eu não entendia exatamente o que era ser político, mas eu via os homens de terno e gravata fazendo discurso, as pessoas acompanhando, então essa questão do líder sempre foi algo assim que me chamou a atenção. E da segunda série em diante, eu já despertando essa vocação, mesmo os meus pais sendo veterinários, eu comecei a exercer uma liderança estudantil. E isso se concretizou a partir da quinta série. Na minha época era primário, ginásio e colegial, né? Então hoje é ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. Mas a partir da quinta série, eu já com 10 anos de idade, eu já comecei a participar de processos eleitorais dentro das salas de aula. E fui eleito, né? Então líder de sala da quinta série líder nato, né? até o último ano da faculdade. Então eu me recordo que durante todo o meu período do ensino fundamental, do ensino médio, eu fui líder estudantil. Com 17 anos eu entrei na Universidade Federal no curso de Direito, porque já era uma coisa que eu particularmente também almejava, a minha formação jurídica. E aí com 22 anos eu saí candidato a vereador, mas durante esse período de 2001 até 2000 até 2004, que eu tinha 17 a 22 anos, eu fui líder estudantil, presidente do centro acadêmico, líder de comissão de formatura, líder de sala, então eu sempre desempenhei essa função estudantil, nunca partidária. E aí eu saí candidato a vereador em 2004, eu tinha 22 anos de idade, fui super bem votado. Na época nós tínhamos 15 vereadores, diminuiu para 10, então eram apenas 10 vagas na Câmara. Fui um dos mais votados e me elegi por um voto de diferença e me tornei o vereador mais jovem da história de Três Lagoas, com 22 anos e 3 meses na época. E como é que foi isso? O vereador mais jovem. Sofreu preconceito, Tonhão? A responsabilidade era muito grande, né? Era muita expectativa em cima do meu nome. Eu, graças a Deus, sempre tive um apoio familiar, uma base familiar muito sólida. Tinha já uma quantidade significativa de conhecimento, mas eu sofri sim, muita perseguição, muita maldade no meu primeiro mandato, principalmente, porque eu entrei lá muito novo. Imagina, com 22 anos já vereador no município de Três Lagoas, uma cidade desse tamanho. Naquela oportunidade, Três Lagoas estava completando 90 anos, né, que foi em 2005. Sim. Mas foi assim, tudo serviu para que eu pudesse amadurecer, para que eu pudesse evoluir e, consequentemente, passar por todas essas dificuldades aí. Deus tem me preparado, Deus tem me honrado
e foi realmente alguns anos de turbulência, mas que serviu muito para o meu engrandecimento pessoal. Uhum. Muito novo, mas também muito convicto do que queria. Você sempre ali no parlamento, ali na frente, na tribuna, você sempre se portou muito bem, falou muito bem e sempre defendeu os seus ideais. Sim. Tanto que você tem vários projetos. Quero que o senhor cite alguns que te marcaram assim profundamente. Olha, ao longo desses... Na verdade, a gente está falando de 2005, quando eu tomei posse no meu primeiro mandato, mas de lá para cá foram 6 mandatos consecutivos, que me permitiam entrar para a história de Três Lagoas pela segunda vez, né? Como também o único vereador que tem 6 eleições consecutivas vitoriosas. Isso é motivo de muita honra para mim também. Então, ao longo desse período, foram mais de 2.300 proposições legislativas apresentadas, entre indicações, requerimentos, projetos de leis, projeto de decreto legislativo, que se transformaram, muitas dessas situações, em realidade que beneficiaram diretamente a vida da população. Por exemplo, no meu primeiro mandato, a Casa de Apoio em Campo Grande, que permite que os pacientes que fazem tratamento de saúde na capital possam ser assistidos. Foi uma ideia minha que eu tracei junto com a então prefeita Simone Tebet, que se transformou em realidade e de lá para cá milhares de pessoas foram atendidas. Eu sempre lutei para a implantação do curso de medicina aqui em Três Lagoas e a construção de um hospital regional. Chegaram a falar que isso nunca aconteceria e que eu era louco. E de repente essa situação realmente aconteceu. Nós já temos vários egressos do curso de medicina aqui que estão inclusive atuando em Três Lagoas, outros que já até concluíram especialização. E nós temos o hospital regional que atende não apenas Três Lagoas, mas as outras 10 regiões que integram outros 10 municípios que integram a região da Costa Leste, o que é motivo também de muito orgulho. Com certeza. E falando em orgulho, o seu projeto que saiu do papel, Parlamento Jovem, eu não posso deixar de falar dele, que foi um sonho que se tornou realidade. Sim, fantástico. Deus tem um propósito na nossa vida, tudo tem o seu tempo determinado. E o fato de eu estar presidente agora, mais experiente, com 43 anos, me permitiu que eu pudesse fazer algumas coisas que dependiam na época de outros presidentes. E eu fortaleci muito a escola do Legislativo da Câmara, estou promovendo a integração dos servidores, a qualificação dos servidores. Na semana passada nós trouxemos aí um palestrante que é um dos mais renomados do Brasil, que é auditor do Tribunal de Contas da União, para falar sobre a nova lei de licitação, que também é uma lei de governança. E então, assim, são muitas situações que colocaram a gente na vanguarda e permitiram que eu pudesse criar, inclusive, o Parlamento Jovem. Fui eu o autor do projeto que criou o Conselho e o Fundo Municipal da Juventude. Isso no meu segundo mandato, porque no primeiro eu não consegui, mas a meia entrada para professor foi projeto meu, a meia entrada para estudante, quando não existia uma lei nacional, projeto do Tonhão também. E aí eu virei vereador, fortaleci a escola do Legislativo, vamos implantar o Parlamento Jovem. Graças a Deus eu contei com o apoio dos 14 vereadores. Então todos abraçaram a ideia, todos estiveram junto comigo nesse período, e aí o Parlamento Jovem hoje é uma realidade. Nós temos 15 jovens que se destacam, 15 jovens que foram eleitos nas escolas, que se credenciaram, né, que participaram de uma eleição, e está sendo assim, enchendo os nossos olhos e fazendo com que Três Lagoas, a Câmara de Vereadores de Três Lagoas, tenha uma projeção estadual. Inclusive 10 municípios do nosso estado já entraram em contato com a nossa escola do Legislativo procurando saber o projeto para que eles possam aplicar o projeto do mesmo modo em suas cidades. Nós recebemos aqui no mês de julho o diretor da escola do Legislativo de Campo Grande, da Câmara de Campo Grande, que ele quer espelhar o nosso modelo em Campo Grande também. Quer dizer, isso é algo que nos enche de orgulho e a gente está possibilitando que a juventude tenha voz, que a juventude participe, que a juventude tenha protagonismo. A escola, né, como você falou, o Parlamento Jovem, você olhar para aqueles jovens vereadores que estão ali, lembra um pouquinho lá quando você começou e você teve apoio, né? Uma das coisas que o pessoal pergunta muito, teve apoio, a família te apoiou, como é que foi isso? Lá naquele comecinho, lá atrás. Tão bom seria se eu tivesse essa oportunidade, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade no passado. Eu não tive, não. Mas a minha família, na verdade o meu pai e minha mãe gostariam que eu fosse juiz, promotor, delegado, por isso eu também entrei na faculdade, mas é uma questão minha que eu entendo que a formação jurídica iria me ajudar muito no meu sonho.
Depois que eu entrei na faculdade e comecei a me destacar como líder estudantil, sendo eleito presidente do centro acadêmico, os meus pais acabaram entendendo que essa realmente era a minha vocação, essa questão da minha liderança. Eu falo e afirmo com convicção, eu sou e estou político. Né? Eu sou político porque essa é a minha essência, eu amo a política, ninguém vai me tirar isso. E eu estou porque eu também ocupo um cargo público, né? Um cargo, na verdade, eletivo, que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Aí os meus pais me abraçaram com relação a isso e me deram todo o apoio. Quem me estimulou na vida pública, quem me deu atenção, que era a autoridade, foi o senador Ramis Tebet, que eu falo que é o meu padrinho e é uma pessoa que realmente me deu todas as condições de ensinamento, de atenção. Imagina, um homem da envergadura do Ramis Tebet, que era presidente do Senado Federal, ele ligava para mim, na época o celular era uma situação um pouco mais difícil, mas ele ligava perguntando como eu estava, ele deu atenção com relação à universidade, veio aqui dar palestra, quando ele visitava Três Lagoas, eu estava com ele, participava com ele dos discursos, então assim, e ele pôde acompanhar a minha eleição em 2004, porque ele veio a falecer em 2006. Então, assim, foi uma pessoa que eu realmente me espelhei. É claro que eu gostava de história, conhecia os presidentes da República, estudava, me dedicava com relação a isso, via os discursos de senadores, de políticos históricos, de Rui Barbosa, mas quem esteve assim, teve esse contato comigo, que me deu atenção, que eu tenho vários livros autografados, que eu tive vários encontros com ele, realmente foi o senador Ramis Tebet, e aí ele acabou me orientando em algumas situações na política e permitiu que eu saísse candidato em 2004 e ganhasse, inclusive, a primeira eleição. Ele viu essa vitória. Então, me enche de orgulho essa situação, porque o Ramis realmente é uma pessoa muito querida que está imortalizada aqui em Três Lagoas, com certeza. Uhum. O senhor tocou no ponto sobre os cargos. O senhor passou por todos os cargos ali no Legislativo. Ah, sim. Teve algum que foi mais difícil? Bom, eu falo que hoje o maior desafio está sendo o da presidência. É uma responsabilidade porque nós temos que lidar com os vereadores, com os assessores, servidores comissionados e o corpo de servidores concursados, que são os efetivos da casa. Então é muita coisa, porque envolve também burocracia, e nós estamos lidando com vários servidores que pensam cada um de uma forma, e eu estou procurando ouvir todo mundo e tentar fazer com que a Câmara seja a mais dinâmica possível. Infelizmente a gente trava em alguns aspectos na burocracia, que a própria lei nos obriga. A gente poderia ser mais eficiente, mas infelizmente é assim que está escrito na lei, é assim que nós temos que cumprir, porque nós vivemos no Estado democrático de direito justamente por conta disso. Nós temos que ter a nossa responsabilidade. O Estado tem normas, tem regras. E eu ocupei realmente todos os cargos lá na Câmara. Eu fui primeiro e segundo vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Por 16 anos fiquei na presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Fui membro de todas as outras comissões. Acredito que tenha ocupado todas as presidências das comissões existentes na Câmara, as comissões permanentes. E fui líder do Poder Executivo também por vários anos. Isso me credenciou, inclusive, a estar hoje com a maturidade que eu me encontro. Tonhão, como é ver a Três Lagoas sendo o que ela é hoje? Você começou sendo... vale lembrar, pessoal, o Tonhão não é treslagoense, não é? Me fala de onde você é. Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo. No dia 21 de junho de 82, mudei para Três Lagoas no dia 4 de outubro de 88, com os meus pais. Eu sou filho mais velho do casal de veterinários Antônio Luiz e Zilá. Meu pai faleceu o ano passado, minha mãe agora está aposentada, e eu tenho mais 2 irmãos, né, o Luiz Eduardo e a Zélia. Eu sou o Juninho em casa, né, o Tonhão aqui, mas meu nome é Antônio Luiz. Então, assim, eu me considero treslagoense, amo demais essa terra, amo de coração, e recebi o título de cidadão treslagoense há 10 anos atrás já. Então, eu falo que eu sou de direito e de fato cidadão treslagoense, essa terra que eu amo, e eu tenho muito orgulho de aqui morar. Verdade. E você vê essa Três Lagoas mudar desse jeito. E foi graças, não só ao Tonhão, né, todo o trabalho do Legislativo, mas você lutou muito para Três Lagoas hoje ser capital mundial da celulose. Existe uma divisória, uma divisão, melhor dizendo, no município de Três Lagoas, significativa entre os prefeitos que por aqui passaram, cada um evidentemente deixando a sua marca, mas a Simone Tebet foi realmente um divisor de águas aqui em Três Lagoas, porque ela correu atrás de outras grandes indústrias que vieram para a cidade, como a Metal Frio, como a Implau, que hoje é a Ancor, que é a indústria de embalagens, né? Indústrias metalúrgicas, mas o principal disso foi fazer com que
Três Lagoas realmente experimentasse esse boom de revolução, essa explosão que foi a chegada da VCP aqui em Três Lagoas com a International Paper. Né? Então, isso aconteceu em 2005, 2006, 2007, e aí nós tivemos a VCP, que aí depois passou para Fibra, e de Fibra hoje a Suzano, mas que teve todo esse embrião, aconteceram as primeiras construções na gestão da então prefeita Simone Tebet, e eu, enquanto vereador, nós éramos em apenas 10, tivemos um papel preponderante para que essas situações acontecessem. Então, para que esse investimento realmente viesse para Três Lagoas e que Três Lagoas pudesse, repito, experimentar essa revolução industrial e esse desenvolvimento. Três Lagoas saltou de 85 mil habitantes em 2005 para 150 mil habitantes agora em 2025. Nós tínhamos um orçamento de 70, 80 milhões de reais. Hoje a gente ultrapassa a casa de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Então, tudo isso foi por conta dessa divisão que aconteceu em Três Lagoas, no bom sentido, evidentemente, que permitiu que nossa cidade crescesse dessa forma, porque aí vieram pessoas de todos os rincões do país, de outros países, inclusive, outros prestadores de serviço. Os nossos empresários tiveram que fazer investimento, tiveram que se qualificar, e com isso a nossa cidade ganhou uma força extraordinária. Caminhando um pouquinho na história, o Legislativo também foi importante para entregar o sonho da casa própria para muitas famílias translagoenses. Sim, nós lutamos por várias vezes, Thaís, sobre a questão de casas populares, projetos habitacionais. A então prefeita Simone Tebet construiu aproximadamente 1.000 unidades habitacionais, mas foi na gestão da então prefeita Márcia Moura, pessoa que eu tenho uma estima muito grande e que fui líder durante todo o seu mandato, que Três Lagoas realmente teve o maior diferencial de sua história. Foram construídos os 2 maiores projetos habitacionais do estado, que é o Novo Oeste e o Orestinho. Mais de 2.600 unidades habitacionais, gerando aí um impacto e diminuindo o nosso déficit de forma considerável. Então, foi também um momento muito marcante da história, da minha história particular como vereador, porque muito lutei por isso, e a gente viu esse sonho se transformando em realidade graças à interlocução da classe política e, evidentemente, a sintonia que a nossa prefeita tinha com o nosso governador, na época o governador André Putinelli, junto com o governo federal. Caminhando mais um pouquinho, 110 anos da Câmara Municipal de Três Lagoas. Três Lagoas hoje, ruas asfaltadas, educação sendo uma das... Tonhão. O sentimento é de alegria, o sentimento é de orgulho por ter participado ativamente de todo esse processo. Dos 110 anos de história da Câmara, eu estou lá há 20 anos, 21 anos de forma efetiva. Participei também de todo o progresso que nossa cidade experimentou nesse período. A Câmara é protagonista de todas essas ações que acontecem no município. Tudo depende do Poder Legislativo e nós trabalhamos em sintonia com o Poder Executivo. Acreditamos muito, principalmente na gestão do prefeito Dr. Cassiano Maia, que foi vereador, foi presidente da casa e tem uma vontade de deixar um legado para Três Lagoas. Então tem certas coisas na política e na vida pública que levam um pouco de tempo, mas eu confio piamente que o Dr. Cassiano vai deixar um legado, vai ser um ótimo prefeito e vai poder contar com o beneplácito da Câmara de Vereadores, vai contar com o apoio da Câmara de Vereadores, porque nós acreditamos na gestão e nós entendemos que os projetos oriundos do Executivo são projetos que vão melhorar a vida da população. E como é que está hoje a relação do Legislativo com o Executivo da cidade? Muito boa. Nós temos 15 vereadores, alguns se intitulam como independentes, mas eu nunca vi uma Câmara até o presente momento, harmoniosa do jeito que está. Eu procuro conversar com todo mundo, dar um pouco de conselho, porque a minha experiência dentro do Poder Legislativo me permite dar alguns conselhos e acredito que o Cassiano, junto com toda a sua equipe técnica, seus secretários, possam juntos fazer a diferença junto com o Legislativo para que a gente possa caminhar de forma mais ágil e consiga resolver as demandas da população de forma mais emergente. Porque nós temos algumas demandas que são urgentes. Sim. Então nós temos que investir o quanto antes na saúde,
Nós temos que zerar essa fila de exames, de cirurgias. Nós não podemos mais permitir que remédios faltem nas prateleiras das farmácias. Então, nós precisamos concluir a questão do asfalto. Nós estamos investindo na educação. O prefeito está investindo muito em lazer, em cultura. Existe uma perspectiva de que seja criada 3 fundações, a Fundação de Esporte, de Cultura e a Fundação de Turismo, justamente para trabalhar de forma umbilical com o governo do estado e o governo federal, no sentido de atrair mais recursos, mais investimentos, porque nós precisamos explorar o nosso potencial turístico, nós precisamos explorar o nosso potencial dos nossos atletas que possam elevar o nome da nossa cidade e despontar Três Lagoas a nível mundial, inclusive. E nós temos que pensar na nossa cultura, quantos artistas e talentos nós aqui temos que podem e que precisam de uma oportunidade para que eles possam alavancar suas carreiras, inclusive depois retribuir o que Três Lagoas fez para a nossa própria cidade. Há projetos em mente, Tonhão? Eu sei que você, né, tá sempre, não para. Agora que a gente está com uma ideia de criar um fundo municipal para as pessoas com deficiência, do Fundo Municipal das Pessoas com Deficiência. Nós estamos aí também fazendo uma economia dentro da Câmara Municipal para devolver no final do ano de 8 a 10 milhões de reais, dinheiro esse que vai ser investido para a causa autista, né, específico para a causa autista. Nós temos essa vontade e acredito que isso daí pode se transformar em realidade em curto espaço de tempo. Esse ano apresentei o projeto que transformou de utilidade pública, reconheceu, melhor dizendo, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas como utilidade pública. Então nós temos trabalho prestado, a gente tem feito algo pela nossa cidade e vamos continuar tendo projetos que propiciem que a cidade cresça de forma humanizada e desenvolvimentista. Tonhão, você tem uma característica muito bonita, vamos dizer assim, que você nunca deixa a história de Três Lagoas morrer. Prova disso aos 110 anos aí da Câmara Municipal, que passou por muita coisa, né? Os vereadores que não tinham gabinete, hoje todo mundo tem seu próprio gabinete, onde atende a população, reuniões... Tem gabinete, estrutura, assessor... E, em prova disso, você irá homenagear, né? Fazer uma homenagem muito bonita nessa próxima quarta-feira. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses 110 anos. Exatamente. Quarta-feira, agora, dia 13 de agosto, às 18h45, no anfiteatro da UFMS, nós vamos fazer uma sessão solene em celebração aos 110 anos da Câmara. Eu sou um jovem que sempre gostou de conversar com pessoas mais velhas, né? Sempre gostou de conversar com essas pessoas mais experientes. E daí o meu respeito. E eu entendo que um povo sem passado não tem presente e não tem futuro. E a gente precisa resgatar um pouco da nossa história. E veio comigo a ideia de criar uma comenda denominada Vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz, que foi o primeiro presidente da Câmara, isso em 1915, mas ele ficou de 1915 até 1922, e criando essa comenda a gente poderia homenagear personalidades que deixaram o seu legado dentro do seu tempo, dentro de suas possibilidades, um legado para a nossa cidade. Então, isso foi aprovado pelos vereadores, todos concordaram, foi muito bacana. E aí nós aprovamos a criação de 45 comendas vereador Antônio de Souza Caldeira Queiroz para entregar para essas personalidades. Cada vereador de forma individual pôde apresentar 2 homenagens e outras 15 homenagens foram propostas de forma coletiva, ou seja, assinada pelos 15 vereadores. Essa é uma forma da gente resgatar o passado, né, trazer também à baila o que acontece no nosso presente para que a gente possa se programar e ter um futuro cada vez mais alvissareiro. Então, eu fico muito feliz mais uma vez pelo apoio que os vereadores nos deram e irão acontecer algumas homenagens póstumas, inclusive homenagem para servidores, porque os vereadores são os representantes legítimos da população, mas para que a gente possa cumprir com o nosso papel, nós precisamos de assessores, de servidores. Então, nós vamos estar reconhecendo também esses servidores que fizeram a diferença e que fazem a diferença dentro do Poder Legislativo Municipal, atendendo a população, porque a Câmara é a casa do povo. Isso é muito bonito, né? Porque muitas vezes as homenagens são feitas apenas para as grandes autoridades. Você também está homenageando os servidores. Sim. A ideia surgiu numa reunião? Como é que foi isso? Exatamente. Até pelo contato que a gente está tendo de forma mais intensa. Eu sempre procurei tratar todo mundo da mesma forma. Sim. Eu sempre tive o maior respeito e carinho pelos nossos servidores, mas essa é uma realidade que nós temos, que a gente enfrenta e que eu, ali no dia a dia,
eu pude observar o tanto que é importante, o quanto é importante, melhor dizendo, a função do servidor, que é de servir, né? E servir com respeito, com zelo, com humildade, com atenção, com carinho e com sensibilidade, principalmente, ainda mais nos dias odiernos, né? Mas a gente vê toda essa situação acontecendo, ficamos muito felizes por estar propondo essas homenagens, e realmente os servidores foi uma ideia que todos os vereadores também abraçaram e deu todo o suporte. Então, falando um pouquinho mais da Câmara, eu sei que ainda existe essa cultura, a gente viu Três Lagoas crescer, né? Só que a população não existe essa cultura de achar que ela cresceu sozinha, sendo que teve o trabalho legislativo nisso. Queria que você deixasse um recado para os nossos leitores, também para quem nos acompanha nas redes sociais, o trabalho legislativo hoje em Três Lagoas. Hoje não, quando é da história do legislativo. É fundamental. Se confunde com a história de Três Lagoas. A Câmara de Vereadores tem protagonismo. Tudo que acontece na vida pública de Três Lagoas, na vida política de Três Lagoas, em tudo que influencia na vida do cidadão aqui em Três Lagoas, depende do Poder Legislativo. Então passa pelo crivo do Poder Legislativo. Precisa contar com o apoio dos vereadores. Então a Câmara é essencial para a democracia e para a cidade. Então a gente fica muito feliz por essa sintonia, pela importância, e ressalto aqui o papel dos vereadores da nossa casa, porque independente da posição, independente de questões ideológicas, partidárias, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E nós precisamos realmente pensar no melhor, no maior, que é Três Lagoas. Então eu quero te agradecer em nome do Expresso MS. Muito obrigado por essa entrevista. Estar aqui conosco, né, nesse nosso primeiro programa. E quero deixar agora que você deixe um recado, né, para nossa população, não só de Três Lagoas, mas de todo o Mato Grosso do Sul. Sim, eu agradeço essa oportunidade singular de estar participando aqui do programa, dizer a toda a população de Três Lagoas que nós estamos à disposição na Câmara de Vereadores. Lá é a voz do povo, é a casa do povo. Nós estamos de portas abertas. Procurem conhecer um pouquinho da nossa estrutura, dos gabinetes, do trabalho de cada vereador, de como que funciona a Câmara, quais são as nossas funções, para que a gente possa ter uma sociedade, uma comunidade ainda mais participativa e, consequentemente, a gente conseguirá avançar em várias políticas públicas para melhorar a vida da qualidade da população. Eu me coloco à disposição, sou uma pessoa extremamente honrada, agradeço a Deus pela oportunidade, por estar hoje com 43 anos presidindo a Câmara de Vereadores, no 6º mandato consecutivo, e tentando, me esforçando para fazer algo melhor na vida das pessoas. E eu acredito que eu consigo fazer isso e vou continuar me esforçando para melhorar cada dia mais a vida da população, a vida dos meus amigos, dos meus familiares, de todos os cidadãos de Três Lagoas, no modo geral, porque é isso que nós almejamos. Muito obrigada, Tonhão. Eu que agradeço.